Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Estamos avançando na exposição desse livro e hoje chegamos ao capítulo de número 29. Provérbios 29 traz para nós, nessa noite, conselhos práticos para o viver cristão. Antes de lermos o texto, nós vamos lembrar aqui da necessidade que temos de olhar para Provérbios com a lente do Evangelho. Provérbios 29 traz esse retrato muito prático de como deve ser a vida daqueles que temem o Senhor. Então, se você teme a Deus, existem bons conselhos aqui para você colocar em prática na sua vida. Mas, quando nós olhamos para esses conselhos, à luz do Evangelho, a primeira coisa que nós vamos perceber é que em nós não existe capacidade para ser tudo o que Provérbio diz para sermos, né? Então, por isso que nós precisamos ir até Jesus com humildade, com quebrantamento, procurando nele o perdão dos pecados e encontrando nele a capacidade provinda do seu Espírito para nós vivermos toda a sua vontade. Nós sabemos, a Bíblia vai revelar isso no Novo Testamento, que Jesus é a perfeita expressão dessa sabedoria prática, né? Tudo que você lê em Provérbios, de alguma forma você consegue enxergar Jesus praticando na essência. Nós vacilamos, é verdade, mas Jesus cumpriu perfeitamente a vontade de Deus e toda a justiça revelada nas Escrituras. E aí nós temos aquela santa troca, né? Na cruz, Jesus leva os nossos pecados e nos entrega a sua justiça. É uma troca maravilhosa, né? Ele toma sobre si a nossa culpa e entrega-nos a sua justiça. E então nós somos justificados pela fé. Temos uma dívida? Sim, nós temos. Mas em Cristo essa dívida foi paga. Então nós não temos mais essa dívida por conta de Jesus Cristo. E assim nós vamos agora ler Provérbios 29 para perceber que ele traz mais do que bons conselhos, né? Ele é um chamado para nós irmos a Cristo mais uma vez, todos os dias, reconhecendo a nossa urgente necessidade de Jesus. Irmãos, nós precisamos de Jesus. Amém, queridos? E ele veio até nós. O Evangelho não apenas nos manda abandonar o pecado, mas também nos conduz àquele que tem o poder de perdoar e transformar a vida do pecador. Então, é em Jesus, não se esqueça disso, que Provérbios é praticado plenamente, a verdadeira sabedoria é encontrada, e agora pelo Santo Espírito derramado em nossos corações, nós recebemos a capacidade para viver da maneira que honra a Deus. Conselhos práticos para a sua vida, meu irmão. Provérbios 29:1 diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Ou seja, não vai ter volta, né? Vai ser uma destruição repentina e não vai ter segunda chance para aqueles que insistem no erro depois de muita repreensão. Então, um conselho prático de Provérbios 29:1 é: não insista no erro. Não insista no erro. Se você ouvir a repreensão do Senhor, não fique nessa situação. Corra para Cristo, arrependa-se, abandone os seus pecados, deixe o sangue de Jesus te lavar, né, te purificar, mas não insista no erro, porque o fim
daqueles que insistem no erro é um final triste, de destruição total, sem volta, né? Sem volta. E esse Provérbios, ele nos faz lembrar daquele dito popular: errar é humano, mas permanecer no erro é tolice, né? Ou seja, nós somos fracos, irmãos, nós somos criaturas frágeis. Ontem eu estava de plantão, estava jantando, achei aquilo uma constatação da fraqueza humana. Eu estava acabando de jantar e aí um mosquito voou e bateu nos meus olhos, no olho, né? Na minha vista. Acabou comigo. O danado do mosquito. Um mosquito me deu um soco na vista e acabou comigo. Sabe o que é um mosquito na vista, né? Coça, arde, incomoda, rouba a tua paz. Eu falei: Senhor, mas um inseto minúsculo desse mostra como nós somos fracos. Então nós erramos, é verdade, mas não insista no erro, depois de muita repreensão. Jó, no livro que nós lemos, no capítulo que nós lemos no último domingo, diz que o Senhor, ele restaura o homem 2 ou 3 vezes, né, para mostrar ao homem que ele é um Deus bom, misericordioso, que tem perdão. Mas, irmãos, jamais podemos brincar com o Senhor. Não brinque com o Senhor, né? Tema o Senhor. Deus é capaz de nos convencer do pecado e nos atrair a Ele. Então, quando o Espírito Santo revelar ao seu coração uma área de fraqueza, de pecado, se você sente isso, né? Se você sente isso, já é uma bênção, sabia, irmãos? Felizes são aqueles que conseguem sentir o pecado, se incomodar com o pecado e correr para Cristo, porque em Cristo tem perdão e restauração, mas jamais insista no erro. Que Deus nos ajude. Amém, irmãos? Verso de número 2 diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Conselho prático para o cristão: seja tu uma bênção. Porque aqui existe uma constatação que todos nós conhecemos bem. Quando os justos florescem, quando eles aparecem, quando eles crescem, o povo se alegra, as pessoas se alegram. Mas quando os ímpios governam, estão à frente, o povo geme. Eu quero pedir a você que, quando lê esse Provérbios, tente, primeiramente, né, evitar aquela tendência que nós temos de ler Provérbios 29, 2 e logo lembrar-se dos políticos, dos governantes. Mas, pastor, aqui não está falando de governantes? Sim, está, mas preste atenção, vamos com calma. Antes de pensar nos governantes, que muitas vezes fazem o povo gemer, nós devemos olhar para o nosso próprio coração. Lembra daquele conselho puritano? Leia a Bíblia contra quem, irmãos? Contra você. Leia a Bíblia contra você. Então, queridos, uma pergunta prática, ou algumas perguntas práticas aqui, quando nós lemos esse provérbio: minha vida tem sido um celeiro de bênçãos e de alegria? Você tem florescido e abençoado o povo? Você é uma bênção para as pessoas que o cercam? Na sua casa você é uma bênção, no seu trabalho você é uma bênção, na sua igreja você é uma bênção. Antes de pensarmos nos outros, né? Como os governantes são cruéis, como o povo geme, nós devemos nos lembrar, meus irmãos, que Deus nos chamou para sermos bênção. Lembra do chamado de Abraão? Abraão, eu vou te abençoar e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. Você precisa ser uma bênção. Nós gostamos muito de receber as bênçãos, mas Deus nos chamou para abençoar. Nós já fomos abençoados, irmãos. Agora precisamos cumprir o nosso chamado de ser uma bênção. Todo cristão
tem a vocação de espalhar bênçãos por onde passa. Lembra que Deus não fez de você um poço de águas paradas. Deus disse que faria de nós rios de águas vivas, fluindo de nós. Então nós somos fontes desse rio de água vida para abençoar as pessoas que nos cercam. Então, antes de pensar nos governantes, sê tu uma benção. Amém, queridos? Você é uma benção? Espero que sim. Provérbios 29:3 diz assim: o homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O conselho aqui é evidente: ame a sabedoria. Na contramão de amar a sabedoria estão aqueles que andam com as prostitutas, o que revela um estilo de vida entregue aos prazeres infames, imorais, à impiedade. Não há sabedoria, irmãos, onde o pecado reina, onde o pecado domina, não há sabedoria. Pode existir malandragem, até certa esperteza aos olhos humanos, mas não existe sabedoria onde o pecado está reinando. Então, o Senhor é aquele que vem nos encher com o seu Espírito Santo e nos livrar das obras da carne, fazendo-nos dar fruto que glorifica o teu santo nome. Uma das maneiras mais claras de você amar a sabedoria é: ame Cristo e ame a palavra de Cristo. Então, se você quer saber se você está praticando, é um conselho prático, esse conselho de amar a sabedoria, pergunte a si mesmo: eu amo a palavra de Deus? Que lugar a Bíblia ocupa na sua agenda, no seu coração, no seu dia a dia? Ler, estudar, meditar, memorizar, praticar, ensinar, pregar, todos esses verbos expressam um coração que ama a sabedoria, porque ama a palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119: quanto amo a tua lei, nela medito o dia inteiro. Verso de número 4 está escrito assim: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Mais uma vez, antes de olhar para os políticos, vamos olhar para nós mesmos. E o conselho prático para você que é cristão é: pratique a justiça. A justiça, irmãos, não é um discurso que nós devemos carregar. Ela deve ser a prática das nossas vidas. Infelizmente, nós temos constatado que todos nós somos bons em observar as falhas alheias. Quando alguém erra, nós estamos sempre prontos para dizer: errou, errou. Mas dificilmente nós temos a mesma facilidade de observar as nossas falhas, os nossos erros. Então, se as pessoas andam certas ou se elas andam erradas, nós sempre vamos notar, mas dificilmente nós conseguimos fazer a mesma avaliação conosco. Então, o conselho que eu te dou aqui, e o Provérbios nos ajuda nesse sentido, no versículo 4, é que antes de você pensar nos políticos, nos erros alheios, coloque suas mãos na prática da justiça. Examine a si mesmo e pratique a justiça. Deus te deu locais onde você exerce influência, onde você tem autoridade, por exemplo, em casa, na igreja, no trabalho, na escola, na comunidade.
Nesses locais onde Deus te colocou, existem responsabilidades que você deve assumir e praticá-las, porque isso gera justiça. Essa postura é a postura do justo, que vai trazer estabilidade, segurança, onde quer que ele esteja. Então, eu sei que o versículo fala do país, fala da nação, do povo, mas vamos pensar onde Deus nos colocou para exercermos a nossa influência. Seja justo onde Deus te colocou. Pratique a justiça. Esse é o conselho do Senhor. Provérbios 29, 5 diz assim: quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. E o conselho prático aqui é cuidado com o bajulador e também não seja um bajulador. Nós, irmãos, devemos sempre desconfiar de quem faz elogios demais à nossa pessoa e às pessoas alheias também, sabe? Aquelas pessoas que muitas vezes estão exagerando nos elogios. Também devemos desconfiar daquelas pessoas que dão presentes exagerados, agrados exagerados. Irmãos, olha só, o elogio legítimo tem o seu lugar, o presente legítimo tem o seu lugar, o agrado tem o seu lugar, mas a gente precisa ter discernimento. Quem está elogiando, quem está presenteando, está fazendo isso com um coração sincero ou está adulando em busca de favores? Muitas vezes, pessoas que têm mau caráter, má intenção, são pessoas que falam bem na nossa frente, né? Que fazem agrados, mas com intenções de colocar uma armadilha para os pés daquele que ele está agradando. Então, não se deixe bajular, né? Não se comprometa por causa de favores, eles podem ser um laço para os seus próprios pés. Cuidado com o bajulador. Provérbios 29, 6 diz assim: o pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. E o conselho aqui, irmãos, é que nós devemos buscar a santificação. A Bíblia está sempre nos alertando contra o pecado. E aqui, mais uma vez, né, o pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha. O pecado é totalmente enganador. É sedutor, sim, mas é totalmente destruidor. O que traz alegria, felicidade, que faz o justo alegrar-se e cantar, não é o pecado, mas é a prática da santidade, a santificação, buscar andar nesse mundo conforme a vontade do Senhor. Aqui nós lembramos de Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, no qual há contendas e dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar o Senhor na sua palavra, cantar hinos espirituais, falar entre nós com salmos. Verso de número 7, o sétimo conselho, diz assim: os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Conselho prático para o cristão: importe-se com o pobre. Lembre-se do pobre. Tenha o pobre em alta estima. Respeitar o que é dos outros não é virtude, irmãos, é uma santa obrigação. Os pobres muitas vezes são prejudicados em seus direitos justamente porque não tem quem se importe com eles. Geralmente as pessoas não ligam para os pobres, né? Elas ligam para os ricos, para os que são de famílias influentes, mas os pobres são muitas vezes desprezados. Porém, o justo, o cristão, é chamado para fazer diferente do que a maioria faz. E o conselho para mim, para você é: importe-se com o pobre. Quando você vir o pobre, tenha interesse por ele,
cumprimentá-lo, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um aperto de mão, uma procura sincera de saber como ele está, de oferecer ajuda, de conversar, irmãos, de conversar. É até engraçado, né? As autoridades, por exemplo, o político, o vereador, ele chega no lugar, as pessoas logo cercam, né? Cercam, todo mundo dá atenção, aí chega lá o pobrezinho, ninguém às vezes dá nem um bom dia para ele. E aí nós somos chamados para brilhar nesse mundo de trevas. Não espere o clamor do pobre subir até o Senhor, né? Não negue o direito do pobre, trate com dignidade o pobre. Isso honra a Deus que o criou. Provérbios 29, verso 8, diz assim: os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. E o conselho prático aqui para o cristão é: seja você um pacificador, não um zombador. Seja um pacificador. Lá em casa, 9 filhos, muitas vezes começávamos a fazer brincadeiras um com os outros, e às vezes meu pai se apresentava e dizia para nós: olha o espírito de zombaria, e nos repreendia, né? Quando a gente exagerava, evidente. E a gente vai se lembrar, irmãos, que o bom humor, ele tem um lugar em nossas vidas. Afinal, sorrir e alegrar-se é coisa que nos traz paz, que nos traz bem-estar. Sim ou não, irmãos? A alegria é algo que Deus colocou em nossos corações. Mas cuidado, para que a sua alegria e as suas brincadeiras não partam para o extremo da zombaria. Quando a gente lê aqui sobre os zombadores, num sentido mais próximo do texto, seria aquela pessoa, o zombador é aquela pessoa que despreza ou zomba daquilo que é correto. Existe uma maneira correta de ser, e o zombador é alguém que não anda segundo a vontade de Deus. Ele é um zombador, ele zomba das coisas, né? Mas, num sentido mais amplo, a gente pode perceber também que em situações do dia a dia, essa zombaria pode se aplicar àquelas pessoas que, dizendo que estão apenas brincando, fazem chacota de tudo, fazem brincadeiras depreciativas que ofendem e machucam o próximo. E aqui nós devemos lembrar que Deus não nos chamou para sermos os bobos da corte, né? Não é esse o seu chamado, o bobo da corte, aquele que vai fazer brincadeiras no picadeiro para alegar os outros. Não, Deus nos chamou para sermos pacificadores. Então, muito cuidado com essas brincadeiras do dia a dia que podem machucar e ofender as pessoas. Nós vamos ler o versículo 9, vamos parar por aqui. O capítulo 29, ele tem 27 versículos, então nós vamos tentar dividir aí em 3 mensagens para que a gente possa meditar com calma, sempre pensando no Evangelho. Então, no verso 9, diz assim: se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. E o conselho prático aqui para nós guardarmos no coração é: evite a disputa com o insensato. Evite disputar com aquele que é tolo, com aquele que é ímpio, com aquele que é insensato. Tem uma frase, ela tem sido muito falada nos nossos dias, e esse provérbio me fez lembrar dela. A frase que diz que é melhor ter paz do que ter razão. É melhor você viver em paz do que discutir para ter razão, né? É melhor você, às vezes, sofrer o prejuízo, sair prejudicado, mas em paz. Por exemplo, em situações de trânsito, é muito comum as pessoas se estressarem e às vezes, o valentão ele quer sair na mão com o outro, né? Nessa hora, você percebe que é melhor você ir embora quietinho do que querer se impor, disputar com o ímpio. Disputar com o insensato, irmãos, é entrar numa briga injusta.
Veja só, o cristão, ele vai seguir nos caminhos que Deus ordena. O ímpio, ele vai usar de meios injustos para te prejudicar. Eu sei que no final, quem vai se dar mal é ele, mas o prudente percebe o perigo e evita o caminho do perigo. Então, guarde esse conselho no seu coração. Evite disputar com o insensato. Tem momentos que é melhor você sair prejudicado, mas com paz no seu coração. Tem momentos que é melhor você oferecer a outra face para aquele que te feriu e honrar a Cristo e sair com paz no seu coração. Aqui eu me lembro de Efésios 4:2, onde Paulo diz à igreja: sejam vocês completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a quebrantar o coração, né? Reconhecer a nossa fraqueza, a nossa inadequação e buscar em Cristo não só o perdão, mas uma nova vida, uma vida que agora sim olha para a palavra de Deus e procura praticá-la.